Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV, trazendo pautas de interesse das nossas comunidades que sintonizam nossa programação pelo cabo em 5 cidades, Canal 14 Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, Canal 6 lá em São Leopoldo, e além dessas 5 cidades pelo cabo, claro, já está aí o nosso programa em todas as plataformas digitais. Na nossa página no Facebook, você pode inclusive compartilhar com seus amigos, e também no nosso canal do YouTube. Lá você aproveita para se inscrever e automaticamente, toda vez que tiver um novo programa, tiver um novo vídeo, você vai ter a informação, vai poder assistir na palma da sua mão. Hoje, feriado, Ascensão do Senhor, chamamos aqui para o estúdio lideranças religiosas para nos falar da importância dessa data, principalmente nesse momento tão difícil, né, que a gente está aí vivendo. É um momento de reflexão, é um momento de retomada, é um momento de força, muita força. A gente sabe que, graças a Deus, muitas pessoas não foram atingidas, mas muitas foram, um número muito expressivo de pessoas. E a volta à normalidade vai demorar muito ainda, então tem muito trabalho a ser feito ainda pela frente, e a gente aproveita para agradecer. Eu estou usando essa semana toda essa camiseta aqui, né, deixando ela só para o programa, porque essa é a palavra do momento, é gratidão, principalmente aos voluntários. São grupos que a gente jamais imaginou, né? São jipeiros que têm o seu jet ski, que têm seus barcos. A gente não sabia que tinha tanto barco, né? E se uniram nesse momento aí e estão fazendo a sua parte, juntamente com as nossas forças militares e civis, né? Parabéns aí a todos os voluntários. A gente agradece a dupla da técnica, né? Grande Vitor e o Franklin, né? Que estão aí dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão aqui no Estação Hamburgo. Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. Confirmadíssima agora, sim, é a data oficial do nosso SIC, que seria em maio, e agora será 1º, 2 e 3 de julho. 1, 2 e 3 de julho, o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado, lá em Gramado. Depois, de 4 a 6 de setembro, a Geronto Fair, repleta de oportunidades, inovações, conhecimento para nós, jovens há mais tempo. E de 18 a 20 de novembro, a Zero Grau, feira de calçados e acessórios, todas em Gramado, realização Mercator Feiras e Eventos, cobertura da Vale TV. Inclusive, o nosso Estação Hamburgo, direto lá dos pavilhões do Serra Park, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nessas duas áreas, trazendo a você o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. É fibra ótica sem surpresas. É felicidade ilimitada, simples assim. A Sebratel, que agora também está na capital dos gaúchos, Porto Alegre. Societex, precisão em gestão tributária, é com a equipe da Societex, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços pontuais, tributários, adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato 5132736821 no Instagram, para você localizar bem no português, @Societax, diariamente informações, orientações para mudarmos a realidade do país, onde 95% das empresas pagam impostos indevidamente. E ainda contamos com a parceria da HS Consórcios. HS Consórcios é uma das empresas do Grupo Erval.
Com a HS Consórcios você pode, esse é o jeito mais fácil e seguro para a realização do seu sonho. Vitor, por gentileza, presente aí a qualificadíssima bancada da noite de hoje. São lideranças religiosas que atenderam ao nosso convite e vieram falar sobre essa data especial, esse feriado. Infelizmente, algumas cidades não dão bola para isso, né? Não é toda a cidade que é feriado. Tem algumas cidades que é irrelevante essa data. Mas sim, é uma data, principalmente nessa época que estamos vivendo, de muita reflexão, de lembrarmos que são exatamente 40 dias após a ressurreição de Cristo, né? E por isso que eu trouxe aqui essas lideranças para trazer a informação correta para a gente. Ele é o nosso pastor da ISLB, Igreja de Hamburgo Velho, pastor Maurus Verling. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Legal, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Obrigado a privilégio, o convite. Desejo a vocês, telespectadores, que de fato vocês possam aproveitar essa quinta-feira, esse feriado da Ascensão, para uma profunda reflexão. A Ascensão de fato uma reflexão para dentro de um projeto de Deus que nem sempre é entendido, até porque você disse, algumas comunidades, algumas cidades, não é que não dão o devido valor, mas as cidades onde você tem mais uma cultura protestante ou evangélica, é valorizado o feriado da Ascensão. Sim. E as cidades de um cunho mais católico, italianos, então ali você tem o Corpus Christi, certo, padre? Então a gente tem que fazer essa diferença para não ser injusto com as pessoas. Então existe uma explicação histórica, cultural, né, inclusive de origem das pessoas, onde isso então fica claro. Mas para nós é um privilégio poder estar aqui com o pastor Marcos e também o padre, e a gente poder então conversar um pouco com vocês, telespectadores, a importância dessa data. E eu quero me atrever, desculpa, já no início já quero trazer uma coisa, principalmente nesse momento tão importante que nós estamos vivendo. A ascensão, Cristo ascendeu ao céu, certo? Mas a ascensão nos faz olhar para baixo. Porque ele diz, sereis minhas testemunhas, eu vou preparar, e ele nos deu a incumbência. E se tem um momento, nesse momento na história do nosso vale, nós precisamos olhar para baixo. E olhar para baixo não é olhar simplesmente com um olhar antropológico, mas é um olhar para baixo motivado com a força daquele que ascendeu. Daquele que está, de onde ele nunca deveria ser saído se não fosse o pecado do ser humano, porque ele veio com o objetivo de redimir, de resgatar o ser humano. Ele veio, cumpriu a sua missão, ascendeu. Depois de 10 dias vem Pentecostes, o Espírito Santo, surge a igreja, e a partir da igreja então vem esse projeto de Deus, da força do alto, olhar para baixo. Acho que vocês concordam comigo, né? E essa tragédia, ela de fato nos ensinou, de novo, pela maneira mais dura, quebrando nossas pernas, literalmente, a olhar para baixo. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que esse dia da Ascensão, de fato, seja um tempo de uma profunda reflexão e avaliação não só da nossa vida, mas da nossa essência espiritual, de onde nós nos fortalecemos e para onde essa força nos leva, para aqueles que estão aqui e que são iguais e semelhantes a nós. Com essa palavra eu saúdo a você, amado telespectador, e desejo um tempo muito especial aqui com essa bancada. Desculpa se eu me estendi, mas tu já me conhece. Se tu me convidou, o problema é teu. Esse é o grande objetivo do programa, trazer a informação, né? De fato, Padre Marco Antônio Leal, as pessoas têm que lembrar dessas datas, né? Assim como o 30 de maio, que está aqui batendo a porta, que será o nosso Corpus Christi, né? Que é outra data também, que eu quero fazer um programa especial para a gente lembrar disso. Eu acho que nós, como veículo de comunicação, temos essa missão de lembrar, de informar as pessoas sobre a importância dessas datas que a gente não pode deixar passar em branco, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Ele é o nosso pároco da nossa matriz aqui, a nossa Catedral São Luís,
Padre Marco Antônio Leal, seja muito bem-vindo novamente aqui no programa. Obrigado, uma boa noite, Cláudio, boa noite ao Vitor, ao Franklin, boa noite aos meus queridos amigos pastores, Mauros, o Marcos. Estava dizendo, nós somos aqui os líderes religiosos MMs, né? Tudo MM, Marcos, Mauros, né? Uau! Tudo aqui. É uma... Cara, é legal. É, né? Para não esquecer aí. Nós estamos nesses tempos aqui, nesses dias, onde nós precisamos cada vez mais realmente nos agarrar na fé. Não estamos sozinhos, estamos nos agarrando na mão daqueles que estão do nosso lado. E a ascensão diz muito isso, né? O pastor Mauro já estava introduzindo muito bem isso. Essas festividades, essas celebrações, elas nos fazem chegar nas questões mais essenciais da vida. Ontem eu estava falando com a minha irmã, nós estávamos comentando sobre isso, não é? São nessas horas que nós percebemos realmente o que é essencial na nossa vida. Nos momentos limites, nas situações onde parece que é quase que impossível, a gente pensa, não vou conseguir, de repente você percebe que existe uma força que há em nós, que o Senhor Jesus colocou em nós, no ser humano, e que nós percebemos, sabe de uma coisa? No final das contas, é agora que a gente percebe o que realmente é essencial. As coisas tão terríveis que assolaram o nosso estado do Rio Grande do Sul também nos fazem olhar de uma forma diferente. Por exemplo, acho que o Cláudio estava falando inclusive, né? Quantas e quantas pessoas que estão semana passada, essa semana, ajudando como voluntários. Gente, da onde saiu tanta gente? Chega a gente na igreja e pensa, onde é que você é, meu filho? Você é daqui de Novo Hamburgo, tem gente ajudando de tudo que é lugar. Então, nessas horas a gente percebe que a força do amor, a força da fé, a força da própria vida são as realidades mais essenciais que nós precisamos nos apegar. Depois vamos entrar um pouco mais aí a fundo nesse mistério tão extraordinário da Ascensão, mas também introduzindo nessas palavras, espero que todos possam ter uma noite, nessa horinha aí, uma noite muito abençoada para nós e nossas famílias, para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Padre Marco Antônio Leal. Ele é o nosso pastor da IELB, a Igreja São Paulo, bem no coração aqui, eu costumo dizer, né? No coração da cidade. A gente falava isso quando o estúdio da Rádio Progresso era ao lado ali da igreja. Estamos aqui no coração de Novo Hamburgo, era mais ou menos assim que a gente falava. Pastor Marcos Schmidt, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Cláudio, ouvinte, amigos, amigas de casa e colegas aqui da bancada. De fato, a Ascensão se não é feriado em outros lugares aqui no Rio Grande do Sul, mas tiveram que parar mesmo assim, né? Não para refletir sobre o significado da Ascensão, mas aquele significado daquilo que Jesus foi, de fato, fazer lá no céu, né? Quando ele, na verdade, não foi fazer nada lá no céu, ele ficou aqui na terra mesmo. Mas eu acho que todos agora estão colocando em prática aquilo que é, de fato, a essência da consequência da fé cristã, que é o amor ao próximo, né? Então, aquele hino tão conhecido, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e Pai, né? Então, se Pedro gritou, socorro, né? E Jesus imediatamente alcançou a mão. Essa é a minha reflexão também que eu faço, né? Que hoje as mãos de Deus estão nos socorristas, bombeiros, amigos, vizinhos. Uma situação que vai perdurar por muito tempo e que muitos hoje sem lar, sem casa, estão nas casas dos outros, e que essa situação toda, com a reflexão sobre a Ascensão, ela tem uma conexão muito forte, né, que é a essência, né? Então, acho que é interessante falarmos a respeito disso dentro do contexto desta tragédia que está atingindo a todos aqui no Rio Grande do Sul. Porque se tu não foi atingido, eu fui diretamente atingido pela minha mãe, né? Então tive que subir no telhado lá para poder me salvar. Mas tirei a mãe antes, né? Mas assim como a casa da minha mãe hoje, nós estamos procurando um outro lugar para ela. Em Rolante, lá muitas pessoas foram severamente atingidas. Então creio que é o que está acontecendo hoje na situação de muitas famílias, e que Deus então nos ajude a refletir sobre esse tema. Obrigado, Cláudio, por mais uma vez esse convite. Muito bem.
Rolante, por incrível que pareça, foram situações que, bom, tu é natural de lá, tu jamais imaginou ver o que tu viu lá, que tu presenciou lá. Exato. Assim como diversas outras cidades aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Pastor Mauros, Fala. o que vem na primeira... Acordamos hoje pela manhã, quinta-feira, feriado, o primeiro pensamento referente a essa data. Uau! Pois é, Cláudio. Eu acho que fica difícil a gente responder qual é o primeiro pensamento em relação a essa data. O que vem à nossa mente é: nós temos um Deus que faz parte da história da humanidade. Um Deus que vem ao nosso encontro, como eu falei, com um projeto, e Ele vive esse projeto. Eu gosto muito de trabalhar a questão da imagem. Uma das coisas que veio à minha mente foi a primeira coisa, aquele texto de Atos, lá no versículo 11, onde os dois anjos dizem: por que vocês estão parados aí olhando? Sabe, essa é a pergunta para nós hoje. O que nós estamos fazendo parados nesse mundo hoje? E quando eu digo, não falo apenas da tragédia. A tragédia, muito pelo contrário, ela é o chicote também de Deus para nos colocar novamente no trilho e em movimento. Não que estou dizendo que Deus usa, mas Deus pode usar. E Deus usa muitas vezes a tragédia, primeiro, para mostrar a nossa finitude e sensibilidade. Quando vocês viram aquelas imagens na televisão, aquelas pontes que jamais imaginávamos que poderiam ser destruídas, sendo levadas como coisas de papelão. Quem somos nós? Quem somos nós? Mas a tragédia, também toda essa dificuldade, ela nos mostra também a questão de que existe um momento onde nós precisamos voltar a nos colocar em movimento e nos tornarmos solidários. Sermos um pequeno Cristo para o outro. E viver essa questão. Então essa imagem dos anjos lá olhando para aquelas mais de 500 pessoas naquele monte lá, quando vendo Jesus ascendendo, que vocês estão parados aí? Botem o pé na estrada. Vão viver a vida de vocês. E que bom que nós temos pessoas que nos acordam. E nos dizem: o que tu está fazendo dormindo aqui acordado? E isso vale para todos os setores da comunidade. Isso vale para o mundo político, que é um toma lá da cá, que dá vergonha. Muitas vezes das maracutaias, e nós estamos falando de fé e de religião e não de partidos. De pessoas que se vendem. Quando será alguém vai dizer para eles: o que vocês estão fazendo aí parados? Essa palavra, ela vale para a igreja que é separada por causa de rótulos e dogmas. Mas o cristianismo, ele não está, a salvação, ela não está vinculada a uma denominação, a uma teologia, aos dogmas. Ela está relacionada e vinculada a uma pessoa, Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que veio a estar aqui conosco e viveu aqui conosco. E sabe, se a gente quer atualizar essa linguagem, Ele nos deu a senha do Wi-Fi para que a gente pudesse navegar e entrar nos sites desse mundo, do coração das pessoas e transformar a vida dessas pessoas. E o que nós estamos fazendo? Estamos dormindo, gente. Eu não estou criticando a gente, eu nunca vi tanta gente mobilizada. De todos os lugares, caminhões vindo, eu nunca vi tantas pessoas fazendo trabalho voluntário. Nós na igreja estamos fazendo referência, basta mandar um WhatsApp e enche de pessoas. Mas isso ainda pode ser piloto automático, apenas mobilizado pelo momento da cauterização da dor e não um reflexo permanente do coração. Porque o cristianismo é a transformação permanente da vida do ser humano, motivada por amor. E o amor tem um nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar a minha, a tua, a nossa vida aqui. E Ele usou os anjos no dia da ascensão. O que vocês estão fazendo aí parados? Que a ascensão nos bote de volta no caminho. Não apenas da solidariedade nessa tragédia,
mas que ela coloque a gente no caminho onde, de novo, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Pessoas não precisam só de pessoas na tragédia, elas precisam de Deus, porque Deus é a fonte da esperança. Em alemão, unsere Hoffnung, a nossa esperança. Então, Cláudio, desculpa de novo, né? Mas É que eu sou apaixonado por isso. Então, assim, ó, essa é a ideia do programa. a Ascensão, Nós que agradecemos. Né? a Ascensão me faz olhar para isso. O que vocês estão fazendo, nós estamos fazendo aqui, parados. Muito bem. Padre Marco Antônio. Muito bom. É muito bom a gente está acostumado a pregar. É tão bom de começar, a gente poder ouvir. Claro que a gente estuda, mas é tão bom de poder se ouvir, né? Maravilhoso. A festa da Ascensão, ela tem uma realidade referente à identidade. Na festa da Ascensão, nós podemos considerar quem é Cristo e quem são os cristãos. Por quê? Porque a Ascensão, ela mostra que o Filho eterno do Pai, que existia antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, aquele que eternamente vivia, existia na Trindade, esse Filho se faz Christos, se faz um Deus que se encarna, né? A gente não acredita em reencarna, mas encarna, se torna carne. Sim. Ele se torna um de nós. Para quê existe Cristo? O Filho eterno existe desde sempre. Mas para que existe Cristo? Ele veio a esse mundo para estar com a humanidade e para salvar a humanidade. Salvar o homem todo. Ele veio para salvar todos os homens e o homem todo. Né? Por isso ele cura o doente, por isso ele traz alegria àquele que está sem esperança. Né? Veja, por exemplo, o caso da adúltera, onde Jesus restabelece de novo nela a esperança de uma vida nova. Enfim, da viúva de Naim, onde ele ressuscita não só o filho, mas ressuscita o futuro dela. Esse é Cristo. E ele tem uma missão para cumprir. Ele veio a esta terra, ele veio a nossa terra, porque ele tinha uma missão. Depois que ele passa cerca de 30 anos na vida oculta, esses 3 anos intensos de vida apostólica, de vida pública, ele revela o reino de Deus, morre pelos nossos pecados, ressuscita e vence a morte e cumpriu a missão dele. Então é importante poder entender por que Jesus se ascendeu ao céu, porque ele veio do céu. Ele veio do céu, ele é o Filho eterno do Pai e ele volta agora para o Pai. Essa é a ascensão, esse é Cristo. Ele cumpriu a missão dele e ele agora volta para a casa do Pai. Agora bem, Colossenses capítulo 1, 18 diz que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Jesus vai para a casa do Pai, porque ele cumpriu a missão dele. Mas como continua a missão de Cristo na terra? Ou o Jesus foi embora e abandonou a humanidade? Não, ele não foi embora e não abandonou a humanidade. Ele cumpriu a missão dele como cabeça. E agora Cristo continua nesta terra, ainda atuando. E quem é o corpo de Cristo? Como dizia muito bem antes o pastor Maurus, né? As mãos de Cristo, os pés de Cristo, o coração de Cristo na terra, somos nós. Então a missão de Cristo, ela foi cumprida. A nossa missão ainda não. Esses dias eu encontrei um senhor quando eu estava aí num dos abrigos, e acho que foi no domingo, e ele me contou, ele fez um relatório de todas as coisas que esse homem passou. Eu pensei, como é que o senhor está vivo ainda, meu Deus do céu? É tanta cirurgia, está todo costurado o abençoado homem. E ainda agora, para ajudar, chegou nesses dias de alagamento, não queria sair de casa porque achava que ia perder tudo, tiveram que resgatar ele lá de máquina, buscar ele lá para dentro, lá de dentro. E eu disse para ele, o senhor entendeu, né? O senhor não está aqui de graça. Era para ter ido há muito tempo, você está fazendo serão aqui embaixo.
Por quê? Porque a sua missão não foi cumprida. Por isso que Jesus fala, como dizia o pastor antes, não é? Os apóstolos, os discípulos estão olhando para o céu e Jesus vai para o céu e os anjos dizem: o que é que vocês estão olhando para o céu? A missão dele está cumprida em Cristo cabeça. Agora é vocês, é a missão da igreja, o corpo de Cristo. Vocês vão agora fazer o que Cristo fez. Ele pregou esperança, ele pregou amor, ele pregou também a verdade e a justiça de Deus. Ele chamou-nos à conversão, mas ele cuidou dos doentes, ele cuidou dos pobres, dos aflitos. Ele trouxe a vida eterna, o evangelho, que é salvação de Deus, agora vocês vão levar. Então isso deve ser uma reflexão nesse tempo da ascensão, no dia da ascensão, para todos nós. Nós nos condoemos e nós nos entristecemos com tantas vidas que foram ceifadas. A minha não foi. Agora então significa que a minha missão continua. Eu sou o corpo de Cristo que preciso cumprir minha missão na terra. Um dia, quando estiver eu diante de Deus, eu quero ouvir de Deus aquelas palavras, não é? Servo bom e fiel, você cumpriu sua missão, você fez o que devia ter sido feito, você não gastou sua vida, desculpe dizer isso, é doloroso talvez, mas não gastou sua vida se lamentando pelo que se perdeu, mas você se ergueu, porque ainda há esperança, ainda temos que arregaçar as mangas e trabalhar, porque o reino de Deus ainda precisa se estabelecer sobre a terra. Isto é ascensão, diz respeito à identidade de Cristo e à identidade do cristão. A missão de Cristo é a missão do cristão. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Mãos à obra, que temos muito ainda que fazer. Muito bem. Pastor Marcos, confirmando aquela questão que até em algumas oportunidades já falamos aqui, né? Que todos nós somos instrumentos do Senhor. Isso. Uhum. E daí de uma forma muitas vezes bem pessoal, né? Assim, nós passamos pelas mesmas dificuldades que as pessoas passam, né? Acho que é por isso mesmo que Deus se encarnou e veio a este mundo, para que Ele pudesse colocar ao nosso lugar, sofrendo as nossas dores. Então a ascensão de Jesus, ela tem um aspecto teológico muito importante dentro dessa compreensão que o Padre Marco e o Pastor Mauro estavam comentando, né? Porque na verdade é o episódio final da presença física de Jesus, aliás, não física, mas visível, né? Porque é isso que a gente precisa entender na nossa compreensão e fé cristã. Jesus, ele tem um corpo, né? Porque dentro do início do cristianismo, né, muitas vezes houve muita confusão com respeito a ideia do corpo de Cristo, né? Como se Jesus tivesse vindo ao mundo e tivesse colocado a humanidade como uma capa, como uma roupa, né? E quando ele vai embora, ele joga essa capa fora, né? Então essa ideia diferente, né, que o cristianismo, aliás, as cartas do apóstolo Paulo, eles mostram que isto não é verdade, que quando Cristo ressuscita, ele ressuscita com um corpo glorioso. Tanto que pela nossa fé, um dia nós veremos Cristo com o seu corpo. E a Bíblia fala que nós teremos um corpo glorioso. Tanto que quando Jesus sobe aos céus, ele sobe com este corpo. Só que não mais com aquele corpo antes, no tempo da sua humilhação, quando ele, como Deus, se colocou humildemente dentro dos limites que nós temos, né? Sim. Tanto que depois desses 40 dias, Jesus aparecia e desaparecia e atravessava portas, né? Com um corpo, com o seu corpo. É interessante, a Bíblia fala que um dia nós teremos um corpo também assim, igual ao corpo glorioso de Cristo. Portanto, Cristo sobe com esse corpo. Quando a gente fala que Cristo está no céu, na direita de Deus, isto segundo a nossa fé cristã no credo apostólico, ele está, na verdade, assumindo todo o seu poder. Então, como é que ele se faz presente hoje, né? Quando é lembrado aqui essa analogia do apóstolo Paulo, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Exatamente. Cristo e Deus poderia agir diretamente na ajuda das pessoas, agora nas enchentes poderia, mas daí ele novamente se faz depender, né? Porque eu acho que Deus não depende de ninguém, mas ele se faz depender das nossas ações, né? E essas ações, elas vão desde o momento que nós testemunhamos a fé pela nossa vida cristã e pelo testemunho, mas exatamente pela vida cristã.
Então, é claro que não só pessoas pessoas também que não têm a fé cristã estão ajudando. E Deus coloca isso, né? Essa solidariedade está no coração de crentes e descrentes. Sim. Né? E Deus está também agindo através das pessoas descrentes. Quem não acredita em Jesus, em Deus, Deus também age. Né? Também, olha o que nós estamos vendo aqui. Só que no momento que nós cristãos não fizermos isto, daí o Tiago é direto, né? A fé sem obras é morta. Então, este é o grande... às vezes o dedo aponta para, às vezes, uma cristandade que nunca colocou em prática a fé, porque às vezes essa fé está muito em dogmas, em doutrinas, né? Então é importante que a gente, nesse momento, tenha essa certeza, né, de que a fé cristã, ela se baseia num Cristo que está presente, né? E presente em nós, mas ele está presente, ele está aqui, né? Não é que a gente vai, ele está presente, né? A gente não pode vê-lo, mas ele está. E isso nos faz assim, eu senti isso na carne, quando eu tive que subir no sótão da casa lá, da minha mãe, depois daquela churrada toda, aquela enchente subiu, eu botei comportas na casa, né? Pensei, aqui a água não vai passar, preparei a casa. E daí quando eu vi, o último refúgio foi o sótão. Daí eu estava lá, daí eu vendo assim, que tragédia vai acontecer, porque isso nunca aconteceu. E eu comecei a ficar com sede, muita sede. Daí eu pensei assim, agora... Daí eu olhei para o lado. Tanta água e não seja. Mas olha só, daí eu olhei para o lado, estou do lado da caixa d'água. Daí eu pensei assim, pô, gente... Eu comecei a refletir, porque eu fiquei umas 10 horas lá em cima, né? Depois pude descer. Eu pensei, olha só. Daí a pouco dá aquele piso frio, que era um cimento, a pouco achei uma caixa de papelão, pude, né? Achei um lugar para botar a cabeça. E fiquei lá e tinha tudo, água, né? Tinha tudo. E tinha Deus ao meu lado e fui refletindo sobre isso. Eu acho que é isso, nós temos tudo, né? A água da vida que é Cristo. E só que essa água da vida, às vezes, também ela se torna uma enchente, exatamente porque Deus também, ele deixa essas coisas acontecerem para que a gente reflita sobre a finitude da nossa vida. Porque se hoje nós não perdemos os nossos bens, né? Um dia nós vamos perder. Um dia nós não vamos mais ter nada disso. Então, eu acho que a grande também lição da enchente é de nós não nos apegarmos tanto às coisas materiais. Elas são importantes e é um presente de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado porque uma das coisas que eu percebi na frente da casa da minha mãe foi quanto entulho a gente enche dentro de casa e se torna tudo lixo. Tombadeiras levando aquilo que a enchente estragou. Então um dia tudo isso também vai virar lixo. Então a gente tem que tomar um cuidado porque as coisinhas que nós temos, né, não nos tirem de nós aquilo que é de fato mais importante. Perfeito, perfeito. Intervalo, já passou meio do programa, passa muito rápido aí, ó. Vamos lá então, intervalo, a gente volta na sequência para o segundo bloco com as nossas lideranças religiosas, destacando a Ascensão do Senhor, o nosso feriado de hoje, porque muito brasileiro principalmente, eu sei que é feriado, agora o que é, não faz nem ideia do que é a data. E nós, como veículo de comunicação, temos essa missão de trazer a informação. Qual é o feriado de hoje, nesse 9 de maio? Voltamos em instantes. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários.
Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta ao vivo aqui nos estúdios da nossa Vale TV, nesse feriado 9 de maio, trazendo aqui lideranças religiosas para nos explicar, nos detalhar a importância desse feriado, que é a Ascensão do Senhor. No mês de maio tem mais um lá, é 30, né? 30 de maio, se eu não estiver enganado. Se a memória está boa ainda. Corpus Christi, que é outro feriado religioso também, que eu quero fazer um programa especial para trazer a informação para as pessoas, porque é aquela questão que eu finalizei o bloco dizendo, né? O brasileiro quer saber do feriado, mas às vezes não sabe nem qual é o feriado que de fato a gente está vivendo. Então esse marca 40 dias após a ressurreição, né? A ascensão do Senhor, muito bem explicado já no primeiro bloco, e a gente retoma aqui com os nossos convidados para explicar mais, falar mais sobre essa data, principalmente nesse momento. Eu estava lembrando agora uma entrevista que eu fiz há 32 anos atrás, mais ou menos, com Orlando Orfei, um grande circo, né? Estava lá numa cidade que foi muito atingida agora também, cidade Igrejinha, ao lado da minha terra natal, que é Três Coroas, que também, aqui minha solidariedade a todos. E na entrevista ele me contou aquela paródia que os três devem saber aqui, né? Daquele super religioso que vivia com a Bíblia embaixo do braço sempre, e deu uma enchente na sua cidade. E aí, na primeira vez que foram, não, porque meu Deus vai me salvar, e não quis sair. Na segunda já foram de barco, não, porque meu Deus vai me salvar, e não saiu da casa. Na terceira, de helicóptero, conseguiram tirar ele pelo teto já, ele agarrado na antena da casa lá, enfim. E aí não deu certo a salvação, ele acabou falecendo. Como um bom religioso, automaticamente foi direto para o céu. Uau! Chegou lá botando bronca, né? Mas como? Eu dediquei a minha vida ao Senhor, o Senhor não me salvou na hora que eu precisei. Eu chamei e o senhor não me atendeu. 3 vezes eu mandei te salvar lá e tu não quis. Aí o resumo a gente só pede. Tem que saber também o momento exato que ele está nos ajudando. Sim. O senhor concorda comigo? Tu apelou, Cláudio. Essa foi apelativa, né, galera? A controvérsia que foi direto pro céu. Só essa parte aí, né? Essa parte aí. Não, os nossos, acho que, telespectadores, eles vão desligar a televisão depois dessa aí, né? Mas eu aprendi com o Orlando Orfei numa entrevista na rádio Amizade de Igrejinha. Sim. Para ser mais exato, 1992. Tem várias versões dessa história. É? Sim. Me fale uma. Não, tem uma história onde, então, Jesus mandou avisar para a senhora que ele iria visitá-la. E aí, então, ela preparou comida, fez toda a situação, preparou tudo legal, e aí chegou um senhor carente. Não, eu não posso ter uma visita muito especial. Chegou uma criança, tem uma visita muito especial. Chegou mais uma pessoa, e aí no final do dia Jesus chegou e ele disse, mas eu te esperei o dia todo. Eu disse, pois é, eu vim através do mendigo, vim através da criança, daquele tempo. E a senhora, não, agora coma sozinha. Então, tem muitas histórias nessa área. Sim. Mas voltando ao nosso tema, eu vi que o senhor preparou... Isso, eu tenho algumas coisas. Eu acho que é importante a questão em relação ao feriado da Ascensão, o dia da Ascensão. Uma pergunta, por que Jesus voltou? Né? Por que ele ascendeu ao céu? Acho que essa pergunta ela é muito importante. Eu coloquei, acho que tem 3 coisas que são importantes. Primeira, Jesus voltou para o céu para que o Consolador pudesse vir.
Ele lá em João 14 diz, eu vou preparar os lugares e vou mandar o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo. Então significa que os dois não iriam coexistir de uma forma corpórea no mesmo tempo aqui. Então Jesus ascendeu para quê? Para que o Consolador pudesse vir. E aí tem uma coisa bem interessante, se vocês olharem, no ministério de Jesus, por 3 anos, ele conseguiu arrecadar em torno de 120 colaboradores. Mais ou menos isso. O cara não era tão eficiente no seu marketing. Mas o Espírito Santo, na primeira obra, a partir da vinda do Espírito Santo, depois de Pentecostes, na primeira pregação, 3.000 convertidos. Então, a gente olha então essa questão da importância, né, pastor Marcos, a questão do Espírito Santo, né, a ascensão de Jesus também foi uma condição para quê? Para que o Espírito Santo pudesse vir para estar aqui conosco e então poder ser essa dinamis de Deus, essa força de Deus, o pneuma, o ruach de Deus, o sopro de Deus, para fazer o quê? Para deixar as pessoas empoderadas, milagres? Não, o milagre é levar as pessoas a Cristo. Martim Lutero, em alemão, dizia uma palavra, was Christus treibt, o que promove a Cristo. A segunda, eu creio que o segundo motivo pelo qual, de fato, Jesus ascendeu ao céu e a ascensão se tornou uma realidade é, Jesus voltou ao céu para nos preparar um lugar. Ele diz isso muito claro em João 14, eu vou e vou preparar-vos um lugar para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, tem toda uma dimensão que as pessoas não têm mais noção, né, Marcos? As pessoas não têm mais noção dessa realidade que está por trás disso. E a terceira motivação pela qual ele ascendeu ao céu é Jesus voltou ao céu para se assentar à direita de Deus Pai. E aí nós temos um problema, porque ele veio como Salvador. Mas a partir do momento que ele volta por torno do Pai, e o pastor Alcides Yuc sempre dizia, para juízo, para ser o juiz. E aí entra de novo aquela, por que vocês estão parados? Lembra da sua fala também? Por que nós estamos parados? Né? Deus tenha misericórdia da nossa letargia de procrastinarmos as coisas, né? Ao longo da nossa vida, da nossa existência. Então, acho que é muito importante, a ascensão de Jesus, ela foi necessária para que o Espírito Santo viesse, para que ele pudesse voltar, preparar um lugar, e para que ele pudesse estar à presença do Pai e do lugar de onde ele jamais deveria ter saído. Ele só voltou por amor, para nos salvar, reconciliar com o Pai. Para quê? Para que nós pudéssemos voltar, não ao paraíso, mas voltarmos a refletir a essência de Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, enfim, todo ser que respire, louve e sirva ao Senhor. Muito bom. Eu acho que esse momento também, Padre Marco Antônio, reflete uma questão que os meninos estão cansados de ouvir, que eu digo que a nossa maior missão na vida é auxiliar ao próximo. Né? E a gente está falando desde o início do programa que foi uma missão que Deus deu a Jesus. Né? Ó, tu vai lá, faz isso e retorna. Por isso que que aconteceu todas essas informações que vocês muito bem estão nos trazendo. Eu acho que esse é o momento também, essa é uma reflexão também para o dia de hoje. Sim. É um tema muito interessante, Cláudio. Muito profundo. Já uns 4 blocos para isso, eu acho. É interessante entender, primeiro, que esse amor é Deus. São João fala, Deus é amor, não é? Agora, que amor é esse de Deus? Quando nós falamos de amor, se abre assim, um universo na nossa frente. Jesus não só, como diz João 3,16, né? É a expressão do amor de Deus, que amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? É uma frase muito importante. Como ele também disse aos apóstolos, não é? Amai-vos, este é o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. Agora, como é esse amor? Que amor é esse? Que é Deus encarnado e que nos deu esse mandamento de amar. Porque se a gente não entender bem isso, a gente se perde nesta vida e na vida eterna. O amor de Deus é um amor tão grande, tão extraordinário, ele é o próprio amor, que ele não nos ama só para essa vida. Essa vida é muito pouca para a gente ser amado e amar. O ser humano foi criado por amor, para o amor,
e o ser humano ele é fruto do amor de Deus. É muito pouca esta vida para que nós a vivamos 50, 60, 70 anos e se acabe. Então, o amor de Deus, ele é um amor que nos ama para esta vida e para a vida muito maior, muito mais perfeita e plena, que é a vida eterna. Então, o amor de Jesus, ele é um amor que quer nos salvar. Ele quer nos dar vida eterna. Agora, então, vamos entender o outro lado. Jesus disse para que nós amemos como Ele amou. E mesmo disse também, logo vamos celebrar também Pentecostes, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Para que o Pai enviou o Filho ao mundo? Para amar a humanidade e dar a ela vida eterna. Então, o amor que nós temos como cristãos, não é? Porque é evidente que o amor humano por si mesmo, que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. O amor por si mesmo, ele é belíssimo, mas ele é apenas um prenúncio do amor perfeito, que é o amor de Deus. O amor humano é belo, mas o amor de Deus, o Deus que é amor, é perfeitíssimo. E nos leva para um patamar ainda mais profundo. É o amor eterno, é o amor para a eternidade, é o amor por salvação. Então, veja, eu estava pensando numa coisa aqui antes, que a ascensão, ela faz isso, ela faz olhar para aqui, amar o ser humano e amar tanto o ser humano, que quer dar a ele um amor que extrapole esta vida que passa. O pastor estava dizendo antes, não é? Acho que foi o pastor Marcos, que as coisas aqui perecíveis, elas se vão, se não vão, agora vão depois. Sim. Existe um caso muito interessante de Santo Agostinho, né, de Agostinho de Hipona, que foi um grande bispo que evangelizou, inclusive os que não eram evangelizados, os cristãos, aliás, os romanos, enfim, os chamados pagãos naquela época, né? E aconteceu um caso muito interessante no início do século V, em 410, me parece, onde Roma foi invadida pelos visigodos. E eles pilharam Roma 3 dias sem parar. Eles saquearam, eles mataram e fizeram de tudo. Quando saíram, começaram a dizer, então, que o problema era um castigo dos antigos deuses que os romanos abandonaram. E por isso agora estavam se vingando, por causa dos cristãos. Aí Agostinho, que era um homem inteligentíssimo, doutor da igreja, né, chamado assim, que falou inclusive, olha, o mal não provém de Deus, mas Deus pode tirar até do mal um bem. Deus é tão maravilhoso que até do mal ele pode tirar um bem. Sim. E ele falou uma coisa muito importante, ele disse, as coisas que acontecem por permissão de Deus, elas são um chamado para que as pessoas não se apeguem tanto a este mundo, que vai passar. De que vale ao homem, disse Jesus, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Então, o amor à vida eterna, ele precisa ser de novo reacendido em nós. E Santo Agostinho disse uma coisa que foi um tapa na cara, um soco no estômago dos cristãos. Ele disse, vocês cristãos que estão chorando aí, não é tanto por amar os seres humanos, é por amarem muito pouco a vida eterna. Porque se vocês amam a vida eterna, vocês dizem, poxa, que droga, aconteceu essa tragédia, mas ainda bem que nós temos a vida eterna. Ainda bem que nós temos esperança depois dessa vida. Vocês choram como se vocês estivessem no desespero, como se a esperança tivesse acabado. A esperança não acabou, porque a nossa esperança não está para esse mundo. Diz São Paulo, se é para esta vida presente que nós colocamos toda a nossa esperança, irmãos, nós somos de todos os mais dignos de pena, porque a vida aqui é muito pouco. Mas, São Paulo, né? São Paulo e Santo Agostinho são grandes homens aí também da fé, né? Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz, e a Ascensão nos diz também sobre isso, trabalhar aqui, fazer tudo, mas sabe, vai acabar, hein? Filipenses 3, 20 diz, nós somos cidadãos do céu. Faça tudo que você puder aqui, e faça mesmo, porque é curto o tempo aqui, mas não coloque sua esperança para cá. Jesus veio para esse mundo e foi para o céu, para mostrar que
dizia o pastor Mauro antes, ele foi nos preparar uma casa. O nosso lar não é aqui, aqui estamos de passagem. O nosso lar é o céu, onde Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza. Isso é amor. O amor de Deus tão forte que diz: eu não vou te amar apenas aqui para esta vida que vai acabar e vai ser linda, cheia de sofrimentos. Eu tenho uma vida muito melhor que essa. E esta vida eu vim aqui, desci na terra para te dar. Esta vida é vida eterna. Muito bom. Pastor Marcos Schmidt, seguindo aí a nossa ascensão do Senhor, acho que sem dúvida alguma a gente conseguiu, né, o nosso objetivo de levar a informação, e vocês estão sendo muito felizes, né, por trazer essa orientação e informação nesse momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Acho que fiquei refletindo sobre essa questão de que nós, pastores, né, pregadores, padre, teólogos, nós somos feitos da mesma carne, somos nossas fraquezas, nossa humanidade é igual a todos vocês, né? Sim. Que não são. Só que temos uma função, uma missão de levar esse evangelho. E daí nós sofremos as mesmas coisas. Quando a gente vê assim, essas pessoas sofrendo hoje pelas perdas materiais, né? Estou sentindo isso na pele lá da minha irmã, da minha mãe, né? E isso faz a gente também refletir sobre essa questão como nos apegamos às coisas, né? Na casa da minha mãe, nos fundos, se encontram os dois rios. É o Areio Rolante. E ali, para mim, é um paraíso. Eu nasci ali, cresci, desde que eu cheguei aqui em Novo Hamburgo há 20 anos, então voltei a essa origem para cá, né? E estava assim, já me colocando lá, depois como aposentado, naquele lugarzinho onde eu queria ficar. Está tudo destruído, né? E daí aquele paraíso hoje é como se Deus sai daqui, né? Não é teu lugar. Como se tivesse assim quase que também já pendurando as chuteiras, porque eu já vou me aposentar no INSS, né? E depois disso eu penso assim, já estou... mas a gente vê assim que Deus tem uma missão para nós, né? Sim. E enquanto que a gente tem condições, né? Tempos atrás eu estava visitando um pastor já aposentado que está lá num lar lá em Moreira, e 90 e poucos anos, né? Entre Três Coroas e Gramado. Moreira, né? E daí eu fui nesses dias lá, e ele pintou quadros, ele sempre foi um pintor de quadros, eu também sou pintor de quadros. E tempos atrás ele dedicou todos os seus quadros que ele pintou para uma missão que nós temos lá em Moçambique, de ajudar aquelas pessoas que já foram também, aquele país também foi devastado e a pobreza é muito grande. Então a gente fez um trabalho, nós fala a língua portuguesa e nós temos um projeto missionário, nossa igreja lá muito grande. E ele dedicou todos os seus quadros, vendeu, né, ganhou muito dinheiro doando. E daí eu perguntei para ele, pastor, o que o senhor vai fazer com essa tinta? Parou, né? Não vai pintar mais. Lá onde é que ele está, então tem o quadro da esposa dele que ele pintou também, assim, está lá no cantinho, né? E eu cheguei lá, olha só, pastor, né? E as suas material, né? Porque tem que alguém continuar. Ele disse, é seu, pastor, é seu. Me deu para mim todo o material muito assim, com tintas e todo o material porque há tempo já que eu parei de pintar, né? Daí eu disse, olha só que legal, fiquei muito comovido com isso. Na verdade, a gente parte, né, um dia. O outro pega o bastão e continua, né? Sim. Mas a gente ainda tem que pintar, ainda a gente tem que fazer alguma coisa. Então acho que esse trabalho nosso ele é muito importante. Só que eu me sinto muitas vezes muito assim, indigno de estar subindo um púlpito na frente. Não sei como é que é vocês, mas a gente tem que às vezes pregar aquilo que tu também é. Então é muito fácil a gente estar lá em cima e falar dos pecados dos outros, ou dos erros. Mas eu sou igual, né? E tenho os meus defeitos, meus desgastes. Então, no momento que as pessoas percebem isso na gente, eu acho que fica mais fácil também as nossas dificuldades, né? O lado emocional também, né? Porque nós precisamos também de apoio emocional. Então, nós também precisamos de psicólogo, psiquiatra, porque uma coisa é a tua fé cristã, outra coisa é a tua fraqueza também nas tuas emoções, né? Como ser humano. Então nós temos que tomar o cuidado disso, porque tu não é o super-homem, né? E nem tu não é Deus. Então acho que isso é importante para nós também, como pregadores, para que nós nos coloquemos em nosso devido lugar e busquemos as forças que nós também precisamos. Porque nós não estamos
em cima dos outros, né? Acima dos outros. Nós estamos no mesmo nível, né? Passando pelas mesmas dificuldades, e com isso, então, a ascensão vem mostrar exatamente um Deus que também se colocou, sofreu as nossas dores, mas quando ele sobe aos céus, daí ele diz, olha, tudo bem, eu já completei a minha missão aí, e agora eu não estou mais no meio de vocês, como sofredor, né? Agora eu estou como rei, agora o poder vem de mim. Então isso que significa que está assentado à direita de Deus. Ele tem todo o poder para nos ajudar. Começando com nós, pregadores, ou mesmo socorristas, aqueles que estão nesse momento também ajudando as pessoas, né? Que também precisam de todo o apoio para que eles possam salvar. Então acho que a ascensão vem exatamente mostrar o quanto nós somos pequenos neste mundo e como tudo aquilo que as pessoas estão sofrendo, nós também sofremos. Muito bom. Bom, a gente está encerrando o programa, mas eu preciso de uma mensagem final de cada um de vocês, já agradecendo a presença de vocês. Eu acho que, volto a falar, a gente tinha que lembrar desse feriado, o porquê o feriado, que feriado na verdade é a Ascensão do Senhor, e por isso que eu fiz questão de gravar esse programa com vocês. E podem ter certeza que sempre vou estar fazendo contato, né, com vocês para virem aqui explicar essas datas especiais. Pastor Maurus Verling, qual é a sua mensagem? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Legal. Cláudio, eu acho que para nós é um privilégio estar aqui. Em relação àquilo que o pastor Marcos coloca, de fato, nós não pregamos a nós. Se a nossa pregação dependesse de nós, seríamos miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo. A mensagem, e por isso nós podemos pregar, porque nós pregamos a Cristo, o crucificado. O escândalo para o mundo é um ser humano que viveu o que nós vivemos, mas que a sua essência estava no seu vínculo com o Pai, na sua fidelidade ao chamado com o Pai. E à medida que essa é também a nossa realidade, a nossa pregação, ela então não é antropocêntrica, ela é cristocêntrica. E enquanto ela estiver centrada em Cristo, então nós não precisamos ter medo de pregar, porque não é a nossa humanidade. E a ascensão nos faz olhar para isso. Uma segunda coisa, para mim, a questão da ascensão, ela é muito especial agora, nesse momento, uma questão de identidade, porque no dia 30 de junho termina o meu vínculo também com a comunidade de Hamburgo Velho, e eu estou saindo de cena. Meu culto de despedida, dia 9 de junho, então estou saindo de cena para assumir um ministério em Santa Catarina, numa comunidade. Então, eu estou naquele momento também vivendo essa realidade, né, da ascensão, de sair de cena, viver uma nova perspectiva. Então, meu desejo é que Deus possa abençoar a cada um de vocês que teve o privilégio de estar conosco e viver esse momento aqui. Nós não estamos falando de nós, mas nós estamos falando daquele que habita em nós. Sim. E que nos dá a coragem, a ousadia, e sereis minhas testemunhas. Não testemunhas da igreja da IELB, da Igreja Católica Apostólica Romana, da FLB, porque nós estamos a serviço do mesmo Senhor, o Rei Jesus. Aquele que ascendeu ao céu e que está lá do lado do Pai e que agora conta conosco. E a cada dia Ele está dizendo, quando Ele nos dá o privilégio de acordar, o que vocês estão fazendo parados aqui? TBC. Eu vou usar uma palavra, TBC. Sabe o que significa TBC? Tire a bunda da cadeira. Isso aí. Bora ser feliz, vida que segue. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Padre Marco Antônio Leal, obrigado também pela sua presença, pela sua contribuição. Agradecer também a mensagem do Papa no domingo, lembrou de nós, né? O Rio Grande do Sul foi lembrado lá na igreja, na missa, né? Da Praça São Pedro. Ele citou aí a nossa calamidade que a gente está vivendo aí. Cláudio, muito obrigado a você, muito obrigado ao Vitor, a Franklin, aos pastores Maurus, Marcos, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Minha gratidão também, a nossa gratidão a todos aqueles que estão ajudando aqui nas nossas cidades do Rio Grande do Sul e além daqui, que estão nos ajudando com oração, com doação, enfim. As últimas palavras desse programa, não sei se serão as minhas últimas palavras, mas eu gostaria de deixar as últimas palavras de Jesus. Antes de Jesus subir ao céu, na ascensão, Jesus disse algumas coisas.
Jesus disse algo que para esse tempo é muito importante. Antes de ascender ao céu, Jesus disse assim: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Primeira coisa, nós não entendemos todas as coisas. Talvez você esteja num momento assim, diga, eu não sei por que está acontecendo. Não cabe a nós entender todas as coisas. Nós não somos oniscientes, só Deus é. Não cabe a nós. O que mais Jesus disse antes de subir ao céu? Permaneçam unidos. É tempo de nós nos unirmos cada vez mais. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele não é sozinho. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçamos unidos. O que mais Jesus disse antes de ir para o céu na ascensão? Sereis revestidos da força do alto, do Espírito Santo. Logo mais, vamos começar, então, a preparação para Pentecostes. Aliás, começa a preparação para Pentecostes com a ascensão. Então, Deus tem uma força para nos revestir do alto. Existe uma força que não vem de nós. Você diz, eu não consigo, não tenho força. Deus tem força para você. Você vai ser revestido da força do alto. E o que mais? Jesus já disse de outras formas antes de ascender ao céu: ide pregar o Evangelho, ide continuar a minha obra. Ou seja, vamos agora fazer a nossa parte. Para concluir mesmo, eu lembro uma história que aconteceu comigo. Eu passei por diversas enchentes quando eu era criança, morava em São Leopoldo, perto ali do Rio de Sinos. E quando nós chegávamos na nossa casa, mais de uma vez aconteceu, aquela situação terrível. Eu lembro que eu tinha 6 anos, segurando a mão do meu pai, e eu disse, e agora, pai? O que nós vamos fazer? A gente não tinha nem vassoura para limpar a casa da lama. O pai respirou e disse assim, agora, meu filho, Deus vai nos ajudar e nós vamos recomeçar. Eu quero dizer isso para você. Deus vai te ajudar. Ele nunca te abandonou, não vai te abandonar agora. Vamos recomeçar. Muito bom. Amém. Obrigado. Pastor Marcos Schmidt, qual é a sua mensagem final? Obrigado mais uma vez pela sua presença aí. Obrigado, Cláudio, mais uma vez, também os amigos, amigas de casa. É um dia muito importante para a nossa fé cristã, conforme nossas reflexões, colocando muitas vezes as nossas experiências pessoais, mas é isso, né? Eu acho que cada um tem. Então, acho que é importante a gente ter essa consciência, né, do significado da ascensão de Jesus, que completou a sua obra visível aqui neste mundo, mas que é um Deus que não foi embora, ele continua presente de uma forma muito mais especial. Porque se antes Jesus estava presente fisicamente, até limitado na sua humildade como Deus encarnado, né, ele hoje então ele está poderosamente presente, né, com a sua como cabeça da igreja, e assim então é importante que a gente saiba, né, de que as forças não vêm de nós. Se os membros de um corpo só vão funcionar se estiverem ligados à cabeça, então é a mesma coisa, né? Jesus, ao contar também a história da videira, né, sem mim vocês não podem fazer nada. Então eu acho que é isso que nós precisamos ficar mais tranquilos. Quando nós estamos ligados a Cristo, as coisas acontecem de uma forma sem a gente precisar estar desesperado ou agora precisa funcionar. As coisas funcionam automaticamente, né? Quando a gente estiver buscando a força que vem do alto, e essa força está presente. Então a gente pode ficar mais tranquilo também, até na questão quando nós estamos tão aflitos, né? Eu acho que todo mundo está aflito, né? As pessoas de longe estão aflitas, né? Imagina nós no meio dessa história. Então, no momento que essa aflição toma conta do nosso coração, daí Jesus diz, não fiquem aflitos, né? Quando ao falar da sua ascensão, né, estou com vocês, né? Não fiquem aflitos. Essa foi uma palavra lá em João 14 para os discípulos, né? E é a mesma palavra que nós temos hoje também. Então, não vamos perder a esperança. E precisamos levar isso para tantas pessoas, porque agora vem um trabalho enorme para ajudar muitas pessoas que estão desesperadas, sem esperança, né? Eu conheço pessoas que perderam tudo, né? Completamente, estão na casa dos outros, não tem mais... Com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. Então, preciso hoje de escova de dente, qualquer coisa. Então, elas precisam agora, na verdade, do nosso apoio. Que este momento que vai perdurar possa levar a gente a refletir sobre esse dia Ascensão. Exatamente. Obrigado, equipe técnica, obrigado a você. Amanhã a gente está de volta, 8 da noite. Amanhã tem música, tem cultura, tem informação.
para fechar essa semana do nosso Estação Hamburgo. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.